Olá, meu nome é Maísa e eu vim trazer algumas impressões de umas leituras que eu andei fazendo. Antes de começar, aqueles recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de tags literárias, unboxings, leituras coletivas? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, na sexta-feira, na semana passada, eu trouxe um vídeo com alguns livros que eu tinha lido no mês de março e gostado bastante. E hoje eu queria trazer a segunda parte, falar de mais 4 livros para recomendar para vocês, para falar um pouquinho do que eu achei. Todos eles foram livros assim que eu gostei bastante. Vamos começar com uma fantasia jovem, A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent, publicado pela editora Suma. É o primeiro livro de uma duologia que compõe uma série de 6 livros, se não me engano. Ou seja, acredito que a história desses 2 protagonistas deve se encerrar no próximo livro e depois a gente tem aí outros pontos de vista, muito provavelmente. Fato é que o segundo livro tá para sair esse ano lá fora, então espero que a Suma não demore muito, porque o final dele é daqueles de querer ler o próximo livro na sequência. Muita gente fala que é um livro que parece Jogos Vorazes de Vampiros, e de certa forma é mesmo. A protagonista é Oraya. Oraya, ela é uma humana e que teve muito jovem toda a família destruída. Mas ela vai ser encontrada pelo rei dos vampiros, o Vincent, e ele vai criar uma conexão instantânea com a Oraya. E ele vai acabar levando para casa, para a mansão dele, para o castelo dele, e vai criá-la como sua filha adotiva. Mas ele deixa ela ciente o tempo inteiro que ela tá ali, uma presa no meio de predadores. Então ela não pode confiar em ninguém, ela não pode se relacionar com ninguém, ela não pode criar laços afetivos com ninguém. E ela é treinada para ser uma grande guerreira, porque é a forma que ela tem para escapar ali de qualquer, enfim, de qualquer confronto que ela venha a ter. E ela se prepara, na verdade, para participar de um evento que chama Kejari, que é de fato um Jogos Vorazes, de certa maneira, um grande torneio entre vampiros, porque o vencedor ele tem um desejo atendido pela deusa Niaxia, e ela tem o seu desejo, a gente vai descobrir depois qual que é, então ela quer muito vencer esse torneio. Ela vai então participar, lá ela vai conhecer um outro vampiro muito diferente, porque ela aprendeu que a beleza dos vampiros ela é mais uma ferramenta para atrair os seres humanos. Porque nesse mundo os vampiros se alimentam de sangue e adoram se alimentar direto da fonte. Então ela aprende a ficar, de certa forma, distante dessa beleza. Mas ela vai encontrar um vampiro que tem uma beleza mais embrutecida. E ela vai acabar formando uma aliança ali bastante discutível com o Rain, que é esse outro vampiro, porque ter aliados vai ser bastante interessante em alguns dos desafios. Mas eles sabem que eles são inimigos, principalmente porque só uma pessoa pode vencer o Kejari. Então, em algum momento, eles vão deixar de ser aliados para se tornar inimigos de fato ali dentro do evento, né? Dentro dessa competição. Eu gostei bastante, mesmo a gente tendo esses pontos aí em comum com outras histórias. Eu, mesmo tendo lido muitas histórias, eu não me preocupo em ficar dizendo que os livros são semelhantes, as premissas, os tropes, porque isso vai acontecer. É muito difícil a gente encontrar um livro 100% único, né? Original. E eu fico sempre esperando para ver o que o autor vai trazer, qual que é o seu ponto de vista para essa história. Por exemplo, aqui nós temos 3 grupos de vampiros. Todos eles têm asas. Um desses grupos, eles são vampiros de sangue. Eles têm uma característica ali que os tornam bastante discutíveis, sabe? É o tipo de vampiro que não dá para ter como aliado de forma alguma. E esses outros 2 grupos estão sempre se alternando no poder. E para alcançar o poder é daquela velha forma, né? Você tem que eliminar o atual rei. É como se eles tivessem uma linhagem que pudesse ascender ao trono, e só essas linhagens podem disputar entre si. Eu gostei muito dos 2 personagens, tanto Oraya quanto o Rain. Gosto muito do Vincent. Durante muito tempo eu fiquei com muita raiva dele,
mas eu gostei dele, sabe? Eu acho que ele foi um personagem muito interessante, assim. O amor que ele teve pela Uraia, né? Que ele desenvolveu pela Uraia, durante algum tempo eu fiquei meio desconfiada, mas eu gostei dele enquanto personagem, gostei dos desafios, e no final das contas eu dei 4,5 e favoritei, porque eu me diverti. Foi uma história que eu li muito rápido, eu li em 2, 3 dias, e eu acho assim que o final foi as páginas, os capítulos finais, a gente voa por elas, porque você quer saber o que vai acontecer, vai ficando angustiado, coisas vão acontecendo, e a gente vai consumindo isso até chegar nesse final, que é realmente impactante. Quero ler muito o segundo livro e recomendo. Fantasia jovem, com vampiros, torneio de vampiros. E claro, a gente tem um casal aí, mas eu não sei o que eles vão arrumar para conseguir ficar juntos, porque realmente o final é daqueles assim bastante impactantes. Agora uma fantasia, uma alta fantasia. Então a gente tem um mundo que parece uma coisa meio Idade Média. E esse mundo ele já foi povoado por uma série de seres sobrenaturais. Então, gigantes, metamorfos, uma série de criaturas sobrenaturais, mitológicas habitavam esse lugar junto com seres humanos. E eles sempre foram apontados como monstros, caçados à exaustão por grupos de mercenários, bandos de mercenários, até que eles acabaram ficando bastante raros, e os poucos que eram encontrados, eles eram destinados a arenas de lutas, e muitas vezes eles estavam famintos, sedentos, machucados, e eram colocados ali como atração para que fossem combatidos por bandos de mercenários que não tinham mais o que fazer porque os monstros estavam acabando, então iam participar desses eventos para ganhar dinheiro. Um desses grupos é o Fábula, que é composto por uma personagem específica que apareceu em Os Reis do Wild. Então esse livro é continuação, e apesar de ter personagens diferentes, é importante ler primeiro Os Reis do Wild, porque alguns desses personagens do primeiro livro vão aparecer aqui e eles têm uma importância muito grande para a continuação da história. Então não dá para ler como livro independente, tá? Essa é a primeira dica. O Fábula, então, tem uma protagonista que a gente conheceu um pouquinho lá no primeiro livro, que eu não vou falar, né, para não estragar um pouco a experiência de quem ainda não leu. E aqui a gente tem um ponto de vista de uma barda, que vai ser contratada para seguir o Fábula. E aí começa já a parte engraçada, porque o bando de mercenários anterior, eles brincavam muito que nenhum bardo sobrevivia mais de uma semana com eles. E essa barda, ela vai até conseguir sobreviver bastante, mas assim, eles passam por situações terríveis. Bom, esse grupo ele tá andando ali de cidade em cidadezinha por esses torneios, mas o grande objetivo deles mesmo é encontrar um determinado grande dragão e confrontar esse dragão. Até que uma outra horda vai surgir de monstros atacando uma outra cidade. O Fábula continua seguindo seu caminho, muita gente questionando por que eles não estão indo lá para combater essa nova horda. O que é bacana aqui, que essa protagonista, que eu não gostaria de falar o nome dela, que aparece no livro anterior, ela é uma protagonista difícil, mas é uma protagonista que cresceu sob os holofotes de ser a filha de um grande mercenário. E é interessante porque a gente vai vendo isso nela, sabe? Como que é difícil você ser filho de pessoas que são muito famosas, e a gente vê o que ela quer construir a história dela. E ela faz tanta bobagem nesse sentido, porque é uma vontade tão grande de se destacar da história do pai, que ela acaba fazendo muita coisa questionável. Gostei, me diverti, a gente tem muitos momentos engraçados, muitos momentos reflexivos, muitos momentos tensos, muitos momentos emocionantes. Nossa, esse final assim me deixou completamente destruída. Dei 4,5 estrelas porque teve uma cena em específico que assim, eu acho que não precisava ter acontecido. Não é que eu não tenha gostado no final, mas esse ponto eu realmente queria de uma outra forma. Mas é isso. Agora é esperar o terceiro livro. Se não me engano, o autor ainda está escrevendo, ainda não tem, acho que é pro ano que vem que deve sair. E tô curiosa para saber quais mercenários novos estão vindo aí, se é que vão ser mercenários novos.
Outra fantasia, agora mais sombria. Para o Inferno, da Leigh Bardugo, é o segundo livro, a continuação de Nona Casa, que no primeiro momento seria uma duologia, mas a autora vai transformar numa trilogia. Aqui a gente tem então aspectos assim mais sombrios de fato. A protagonista, que a gente conheceu em Nona Casa, é a Alex. Ela tem a capacidade, a habilidade de ver e conversar com fantasmas. E isso foi muito complicado para ela. Imagina uma criancinha conversando com alguém que ninguém estava vendo. Então, durante muito tempo, ela foi vista como problemática. E aí ela vestiu essa máscara, né? Já que eu sou problemática, vou ser de fato. E se enveredou ali por situações muito pesadas. Até que ela foi contratada para participar de uma fraternidade dentro de Yale, porque essa habilidade de ver fantasmas seria muito importante para uma determinada fraternidade, uma determinada casa, que é a Nona Casa, e ali ela vai descobrir que existe magia no mundo e que cada grupo dentro de Yale estava trabalhando essa magia de uma determinada forma. Enfim, e aí nós temos acontecimentos lá em Nona Casa que vão trazer para esse segundo livro, quando a Alex vai ter que se virar para resolver um problema enorme no qual ela se meteu. Mais um problema. Gosto muito. Eu acho que aqui é um livro, inclusive, que amadureceu muito em relação ao anterior. Acho que a autora ela tá mais tranquila em relação ao que ela tá querendo trazer. Teve um determinado personagem que apareceu aqui que eu imaginei assim, nossa, agora ela saiu do rumo de novo. Mas foi tão interessante como que ela trabalhou isso dentro da sua história, que no final foi bacana. E eu acho que é justamente esse personagem que vai dar o tom assim no terceiro livro. Tem um casal aqui que eu torço muito por eles, são um casal cheio de química, mas eles estão tão atropelados por problemas. Mas o final dessa história é daquelas de você pegar uma frase, fazer um recorte e um monte de gente querer ler o livro por conta dessa única frase. A gente tem isso daqui facilmente em Para o Inferno. Gostei demais, acho que é uma história que cresceu muito, dei 4,5 estrelas e favoritei. Só tirei meia estrela porque eu acho que são muitos os pensamentos da Alex, ela é muito confusa, ela tá muito perdida e isso faz sentido, mas em alguns momentos eu fiquei um pouco cansada do tanto que a Alex, sabe, ela carrega um luto muito grande e mesmo que ela não admita isso, ela carrega isso com ela e isso pesa um pouco. Mas foi muito bacana acompanhar a história da Alex e eu quero muito ver o que a autora vai trazer no próximo livro. E o quarto e último livro que eu queria comentar é A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent, publicado pela Record Suspenses. Agora uma história de suspense e mistério, bastante pesada, com muitos gatilhos, então de cara já te aviso que se você tem qualquer problema com os gatilhos que são anunciados logo de cara, talvez tenha que repensar se vai ler ou não, porque ele é um livro com muitos problemas do início, no meio e no final. Esses problemas eles aumentam muito mais. Bom, a Sally é uma mulher de mais de 40 anos. Ela tem uma personalidade bastante diferente. Ela é muito literal e a gente vê isso em relação ao pai dela, que já tem mais de 80 anos, e quando ele tá prestes a morrer, ele fala com ela: Sally, não precisa preocupar comigo, depois que eu morrer pode me jogar no lixo, porque eu vou estar morto mesmo. E ela vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar o pai, colocar no saco de lixo, colocar no incinerador caseiro que eles têm, que é onde eles queimavam lixo. E isso vai dar um cheiro muito grande, o vizinho vai sentir esse cheiro, vai chamar a polícia. Quando a polícia chega lá e a ouve falando exatamente isso, meu pai morreu, ele falou que não tinha problema, coloquei no incinerador, claro que eles vão desconfiar. Mas é a partir daí que a história, a verdadeira história da Sally vem à tona, porque ela é uma filha adotiva, ela sempre soube disso, mas ela não tem memória da primeira infância dela. E para justificar essa literalidade da Sally, é preciso desenterrar esse passado. E quando ele vem à tona, ele é completamente traumático, ele é completamente aterrador. E para piorar a situação, ela ainda recebe uma caixa. Ela tá no Reino Unido, ela vai receber uma caixa da Nova Zelândia com um ursinho. E na hora que ela vê esse ursinho, ela tem certeza que esse ursinho é dela. E a gente tem então
uma amplitude em relação a esse passado dela. Então, no primeiro momento, a gente tem um ponto de vista apenas da Sally, depois a gente tem um outro ponto de vista do Peter, e aí a coisa vai ficando bastante complexa, sabe? Gostei muito, uma história muito fluida, com muitos gatilhos, muitos momentos de tensão, e um final que é simplesmente desesperador, sabe? Assim, eu acho que não tem outra palavra, porque você vai tentando respirar, sabe? E a coisa vai ficando mais difícil, assim. Você vai tomando fôlego e vai faltando ar. Basicamente, é assim que eu me senti no final. Li muito rápido, também outra história que eu li em 2, 3 dias, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu achava que eu entendia a história dela, mas aí a gente vai vendo que ela é muito pior e que ela é muito maior, né? A única traumatizada não foi somente a Sally, mas a gente tem outras pessoas aí envolvidas. E assim, ainda assim, apesar de ser indigesto, foi uma história interessante de ler. Então eu entendo o hype dessa história, eu entendo o hype desse livro, tá fazendo ainda muito sucesso, recomendo, mas com ressalvas. Também uma outra história que eu dei 4,5 estrelas e recomendo sim. Foram esses os 4 livros que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado e bora conversar. Leia algum desses livros, quais foram suas melhores leituras, bora trocar um pouco de figurinha. Antes de terminar, lembrando que eu vou deixar o link de compra para esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, não tem encargo nenhum para você e eu recebo uma comissão. Também vou deixar o cupom de desconto para o site da Livraria Leitura, um cupom de desconto para o site da Loja Trama, tudo aqui embaixo. É só utilizar porque desconto é sempre bem-vindo. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!